Primeira tese de hoje é a tese 41. É uma tese interessante que envolve processo penal. Vamos lá? A tese 41 diz o seguinte: defesa, conflito, um advogado para mais de um réu, nulidade relativa. Só há nulidade por conflito de defesa se demonstrado o prejuízo. Rogério, deixa eu entender essa tese. Não é incomum, numa audiência, um juiz que tenha que nomear advogado para o ato, nomear um só advogado para mais de um réu. Isso não é incomum. Rogério, o juiz não deveria nomear um advogado para cada réu? Sendo possível, claro, é o caminho preferencial. Mas nem sempre isso é possível. E não raras vezes ele nomeia um advogado para 2 ou mais réus. Isso gera nulidade? O MP de São Paulo bate numa tecla que coincide com as teses adotadas pelos tribunais superiores. Se nulidade houver, ela será relativa. O réu que se sentir prejudicado por ter que dividir o advogado no ato deve comprovar o prejuízo e alegando no primeiro momento oportuno. Tá ok? Então vejam, um só advogado defendendo vários réus na oitiva das testemunhas de acusação ou na oitiva das vítimas. Um réu alega nulidade porque ele queria ter tido um advogado só dele para o ato, mas não demonstra no que consistiu o prejuízo. Essa sua tese ficará, obviamente, ultrapassada. Não será acolhida. Ele tem que demonstrar no que consistiu o prejuízo. A nulidade é relativa. Anotaram a tese 41? Vamos para a tese 42. Tese 42, vamos lá. A tese 42, ela fala do furto majorado pelo repouso noturno e diz que para o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno não tem relevância o fato de a casa onde ocorreu o furto estar habitada. Pessoal, Nelson Gria, César Roberto Bittencourt defendem a tese de que só posso aplicar a causa de aumento do repouso noturno 155 parágrafo 1º se o local em que ocorreu o furto, se a moradia, além de estar habitada, os moradores devem estar repousando. Única situação em que o patrimônio fica efetivamente desprotegido. O MP, no entanto, adota outra tese, seguindo os julgados dos tribunais superiores. Para o MP, basta o furtador atacar o local da moradia, pouco importando se os moradores estão ocasionalmente ausentes ou mesmo que presentes não estejam repousando. Para o MP de São Paulo, incide a majorante do repouso noturno no furto praticado durante o período em que aquela comunidade se recolhe para o descanso diário, pouco importando se o local do furto estava ocasionalmente sem habitantes ou, ainda que estivesse presente algum morador, ele não estava repousando, não importa. Essa tese do MP de São Paulo, repito, coincide com o STF, coincide com o STJ. Tá ok? Vamos agora para a tese 43. A tese 43 caiu no meu concurso. A tese 43 caiu no meu concurso, segunda fase. Eu sempre digo que essas teses despencam. A tese 43 caiu no meu concurso. A tese 43, ela diz o seguinte: entorpecentes, tráfico flagrante preparado. O crime de tráfico de entorpecentes de natureza permanente já estava consumado antes do flagrante preparado pela venda do tóxico feita a policiais, não se aplicando a súmula 145 do STF. Não é crime possível. Rogério, explica essa tese. Vamos imaginar 2 policiais se passando por consumidores de droga. E esses 2 policiais, eles acabam provocando a venda de uma droga trazida espontaneamente por um traficante.
Claro que esse traficante não poderá ser preso pela venda da droga, porque a venda da droga foi provocada, crime impossível. Os policiais se passaram por consumidores. Jamais esse traficante poderia ser preso em flagrante pela venda, porque a venda é crime impossível, correto? Mas ele pode ser preso em flagrante por trazer consigo, é um crime permanente, espontaneamente praticado pelo traficante e que não contou com a provocação de qualquer autoridade ou agente. Entenderam? Então, se os policiais simulam ser consumidores, provocam a venda da droga, jamais o traficante pode ser preso em flagrante pela venda, porque a venda é crime impossível, foi provocada pelos agentes do Estado. Eles devem prender o traficante em flagrante pela conduta anterior, imediatamente anterior, espontaneamente praticada e permanente, que é o trazer consigo. Tá ok? Joia? Dando sequência, vamos para a tese 44. A tese 44 está falando da contravenção penal do jogo do bicho, sendo desnecessária a identificação de todos os agentes. A punição do jogo do bicho não depende da identificação de todos os agentes. Essa tese do MP de São Paulo coincide com a súmula 51 do STJ. O que significa isso? Vejam, houve uma época em que algumas pessoas queriam punir o jogador do bicho apenas e tão somente se você reconhecesse não só o intermediador, mas também o apostador ou o banqueiro. Do contrário, você não poderia denunciar só o intermediador. Você precisava do intermediador, do apostador e do banqueiro. Essa tese não vingou. Você pode denunciar só um desses personagens sem precisar identificar os outros. A tese do MP de São Paulo coincide com a súmula 51 do STJ. Vamos para a tese 45. Júri reformácio impede indireta e possibilidade. Anulado o julgamento pelo tribunal do júri, submetido o réu a novo júri, é possível impor pena maior daquela que havia sido aplicada no primeiro julgamento. Essa tese é importante. No meu livro de júri pela editora Juspódio, eu me debruço muito sobre esse assunto. Vejam, vamos imaginar um julgamento pelo conselho de sentença, homicídio qualificado, mas o conselho de sentença, ele afasta as qualificadoras e condena o réu por homicídio simples. Só o réu recorre, consegue anular o julgamento. No novo julgamento, os jurados reconhecem o homicídio qualificado. Opa, olha que interessante. O primeiro julgamento, anulado pelo recurso da defesa, reconheceu homicídio simples. No segundo julgamento, homicídio qualificado. A tese diz que, neste caso, por conta da soberania dos veredictos e evitando proteção deficiente do Estado, reconhecendo qualificadoras, o juiz pode aplicar uma pena maior, sim. Ele só não pode aplicar a pena maior no segundo julgamento se a decisão dos jurados é exatamente idêntica à do júri anulado. Ele anulou um julgamento que reconheceu homicídio simples e no novo julgamento insistiram no homicídio simples. Aqui a pena tem que ser igual. Se no novo julgamento eles reconheceram qualificadoras que no primeiro eles tinham afastado, o juiz pode aplicar uma pena mais rigorosa. Compreenderam? Joia? É a tese 45. Tese 46. Denúncia, vícios, preclusão com a sentença. Os vícios da denúncia devem ser alegados antes da sentença. Proferida a decisão, ocorre a preclusão. Muda, inclusive, o título. Defesa, você pode atacar a denúncia à vontade, mas a partir do momento que tem sentença, você não pode mais atacar a denúncia. Muda o título. Você tem que atacar a própria sentença. Tem que atacar a própria sentença. Tá ok? Vamos agora para a tese 47. Reabilitação, ressarcimento do dano, obrigatoriedade. A reabilitação exige o ressarcimento do dano ou a impossibilidade de fazê-lo. Reabilitação, nós sabemos que é uma medida que permite ao condenado
ocultar, conquistar o sigilo sobre processos, condenações e levantar alguns direitos que tinham sido restringidos ou privados por conta dos efeitos da condenação. A reabilitação está nos artigos 93 e seguintes do Código Penal, e um dos requisitos para se conquistar a reabilitação é exatamente a reparação do dano. A reparação do dano, a reparação integral do dano, ou a impossibilidade de fazê-lo. Eu vou repetir, porque eu vi que travou no Periscope. Um dos requisitos para se conquistar a reabilitação é a reparação do dano ou a impossibilidade, a prova de que não tem condições de reparar, tá ok? Tem que ser a reparação integral. Rogério, e se for a reparação parcial? Se for reparação parcial, a vítima precisa aceitar. Eu vou repetir então. Um dos requisitos para se conseguir a reabilitação é a reparação integral do dano. Rogério, e se não houver a reparação integral do dano, só a reparação parcial? A vítima tem que aceitar. Tá ok? Joia? Vamos para a tese 48, livramento condicional, bons antecedentes. Essa é uma tese interessante, falando do livramento condicional, a liberdade antecipada depois do cumprimento de parcela da pena. O Código Penal e a Lei de Execução Penal acabam traçando qual é o tempo de pena a ser cumprida para se conquistar a liberdade antecipada. Se o réu é primário e bons antecedentes, tem que cumprir 1/3 da pena. Mais de 1/3 da pena. Se o réu é primário e portador de bons antecedentes, tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Se ele é reincidente, tem que cumprir metade da pena. E se ele é mais de metade da pena. E se ele é autor de crime hediondo ou equiparado, e reincidente não específico, ele tem direito ao livramento condicional depois de cumprido mais de 2/3 da pena. Se ele é reincidente específico, aí não tem direito ao livramento condicional. Tá ok? Joia? Eu vou repetir. Primário portador de bons antecedentes tem que cumprir 1/3. Mais de 1/3, essa expressão é importante, eu vou repetir. Ele é primário portador de bons antecedentes, tem que cumprir mais de 1/3. Ele é reincidente, tem que cumprir mais de metade. Ele é autor de crime hediondo ou equiparado, tem que cumprir mais de 2/3, desde que não seja reincidente específico. Se for reincidente específico, não tem direito a livramento condicional. Cuidado com o tráfico de pessoas. Tráfico de seres humanos, apesar de não ser crime hediondo ou equiparado, só vai ter direito a livramento condicional depois de cumprido mais de 2/3 da pena. O artigo 83 do Código Penal foi alterado pela lei do tráfico de seres humanos, tá ok? Vamos agora para a penúltima tese, tese 49. Crime continuado, quais os requisitos? Para a caracterização do crime continuado, não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o preenchimento, entre outros, do requisito denominado unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os vários eventos. Pessoal, essa tese 49 do MP de São Paulo segue a mesma linha do STF e do STJ. Para se falar em continuidade delitiva, não basta a pluralidade de crimes nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução. Nós precisamos também do vínculo subjetivo, da unidade de desígnios, que todos esses crimes parcelares, que são os vários crimes que integram a continuidade, que todos esses crimes parcelares façam parte de um plano prévio do agente. Senão você não vai conseguir diferenciar crime continuado de habitualidade criminosa. Você vai tornar o artigo 69, concurso material, letra morta. Então eu vou repetir. Na continuidade delitiva, além da pluralidade de crimes da mesma espécie,
Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, nós precisamos do liame subjetivo, da unidade de desígnios. Nós precisamos da unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos. Os vários crimes que integram a continuidade, os chamados crimes parcelares, têm que fazer parte de um plano prévio do agente, tem que fazer parte de um plano prévio do agente, para você não confundir continuidade delitiva com habitualidade criminosa, por exemplo. Tá ok? Joia? E a última tese, a tese 50, ela é simples, né? A pena de multa, suspensão condicional do processo, da pena e prescrição. Durante o cumprimento do sursi, suspensão condicional da execução da pena, não corre prescrição da pena de multa. Aliás, o artigo 116 do Código Penal diz isso claramente. Enquanto ele está cumprindo pena, não corre prescrição. Se ele está cumprindo sursi, não corre prescrição da multa. Tá ok? Joia? Com isso, nós esgotamos mais 10 teses do MP de São Paulo. Mais 10 teses do MP de São Paulo. Nós já estamos com 50 teses do MP analisadas no Periscope e no Facebook. E tudo isso vai para o meu site jurídico.com. Já está, eu estou lendo aqui, o meu site jurídico.com já está com o meu mais recente artigo, um estudo simples para auxiliá-los sobre a inimputabilidade penal em razão da idade do agente, passado, presente e futuro. Como era a inimputabilidade penal antes do Código de 40? Você sabia que o inimputável era só o menor de 9 anos? Na década de 20, inimputável é quem tinha menos de 9 anos, sabia? Então eu falo da inimputabilidade no passado, eu falo da inimputabilidade em razão da idade no presente, e eu falo da inimputabilidade em razão da idade no futuro, e a PEC que está no Congresso. Tudo isso para você usar na sua prova se o seu examinador explorar inimputabilidade em razão da idade numa dissertação. E olha que esse tema não é impossível. Então corram lá no meu site jurídico.com e já leiam esse artigo. Tá bom? Em breve este vídeo também estará lá no nosso grupo de estudos para o MP de São Paulo. O CERS tem curso específico para o MP de São Paulo. O CERS tem curso específico para a magistratura de São Paulo. Eu, por exemplo, amanhã já gravo a minha primeira aula no curso específico para o MP de São Paulo sobre princípios e vou analisar com os alunos mais de 20 teses do MP ligadas a princípios norteadores do direito penal e processo penal. Tá ok? Joia? Pessoal, obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.